pessoal, Lauro Statari aqui mais uma vez no nosso projeto Empreender a Hype. Hoje, um convidado mais do que especial, o cara que é o mais bem avaliado, o mentor da rede, da comunidade de educação mais forte de empreendedorismo do Brasil, o G4 Educação. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque além disso, um cara que já trabalhou no mercado financeiro em São Paulo, Amsterdã, Londres, foi um dos responsáveis por levar a EasyTax para 35 países, além de ajudar ali no boom de escalar o Nubank, então tem track record pra caramba. Hoje ele é investidor de empresas de tecnologia, mentor, conselheiro e ainda triatleta, pai, agora fazendo trail, ou seja, o cara é polivalente, o nosso grande amigo Denis Wang. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para bater esse papo. Legal. Bom, como eu apresentei você, você passou por muitas operações nervosas, fez muita coisa, levou empresas a valuations estratosféricos. O que ainda faz o coração do Denis bater forte para que você continue em plena ação, já que você está com a vida financeira resolvida? Eu acho que todos os checkzinhos ali da carreira você já fez, né, de entregas. O que ainda te move ainda, Denis? Então, essa é uma boa pergunta e é uma coisa que a gente vai ficando velho, a gente vai refletindo cada vez mais, né? E para mim, pessoalmente, eu acho que é muito o desafio, né? Seja o desafio de ir melhor no esporte, o desafio de entregar valor, é sempre desafio. A gente é movido por isso, né? Se pensar antes era desafio, você tinha que sair de casa para ir comer, né? Os nossos antepassados. Aí depois era sobreviver e hoje em dia acaba sendo, né? Depois você começa a estabilizar na carreira, você começa a dar esses checks, fica aí os novos desafios. Hoje tem sido bastante de esporte, então me aventurado em novos esportes, conhecer, aprender e tentar performar acima da média. Eu sou mediano, mas tentar ir acima da média. E, claro, também em continuar aprendendo, continuar se desafiando, né, para ser desde um pai ou um marido melhor, né, ajudar empresas a crescerem, que acabam impactando, né, na melhora do país e assim vai. Legal. Você já foi VP, já foi co-CEO, já fundou a empresa. Você não tem saudade do front, assim, daquele gostinho de sangue na boca que o cara que está ali no dia a dia do negócio sente? Eu sinto bastante até. É muito bom nessa parte que eu tenho feito bastante agora de conselho, de mentoria, ser professor, porque primeiro você devolve muito para a comunidade, né? Então, ajudar outras empresas a encurtar o caminho de aprendizado daquilo tudo que você aprendeu na porrada. Eu sempre brinco que se fosse fazer imersão da aula de que a gente errou, ia demorar 3 a 5, 10 vezes mais do que ensinar o que deu certo. Então, isso acho que é uma parte importante ali. E eu sinto muito falta também, é bom, né? Então, no final do dia, ajudar assim é bom. Mas eu sinto falta no final do dia, a água tá batendo na bunda, sabe? De um negócio é falar, putz, eu iria por esse caminho. Outro negócio é você testando, você vendo o sucesso, ou você vendo a construção do seu negócio. Então, eu acompanho algumas empresas mais de perto que eu invisto, mas mesmo assim não resolve. Então, assim, eu sempre estou em busca de novos desafios. E é até interessante que você falou assim, putz, né, você não tem esses desafios. O que ficou muito claro para mim é que talvez o desafio que eu não seja muito bom é o do 0 a 1, né? Que eu acho que é o mais difícil, o que eu mais admiro os empreendedores. Que é pegar e falar, cara, e se a gente resolver esse problema? Né? Acho que a boa parte dos problemas que eu resolvi foi uma empresa que já tinha acertado o MVP, já tinha começado a ter receita, e aí sim começar a escalar. Né? Eu acho que essa é uma boa dica para a gente continuar nossa conversa aqui. O Nardon sempre fala muito nas aulas dele, né, de levar a empresa do 0 para o 1, do 1 para o 10 e do 10 para o 100. Quero que você explique para a galera que não conhece ainda esse conceito, mas eu vou acrescentar um temperinho. O que precisa mudar no founder ou no CEO, no cara que está ali no front, para cada uma dessas etapas? Bom, cara, eu não sei o conceito exato do 0 ao 1, 1 ao 10, 10 ao 100. Então, eu vou falar, acho que o conceito mais em geral. No final do dia, quando uma empresa vai crescendo, os desafios pelo qual você passa são diferentes. Então, vamos imaginar do 0 a 1. É tirar uma ideia do papel e botar um MVP no ar. Botar um produto para ver se tem alguém que está disposto a pagar por aquilo, né?
E aí o founder é tudo, né? É o cara que troca o papel higiênico, é o cara que faz a venda, é o cara que entrega o serviço, talvez tenha algum time ali, mas no final do dia é ele botando a empresa 100% independente dele. 2, a empresa do 1 ao 10 é quando ele começa a estabelecer, né, começar a montar time, começar a colocar um pouco de processo, trazer alguma otimização, né? E aí, de 10 ao 100 é quando ele cria um sistema. É quase como se, né, ele vai começar a criar governança, muitos processos controles, né? O time já é maduro, já consegue rodar sozinho, né? E aí o founder, o dono, ele fica muito mais para direcionar, alinhar a expectativa, resolver talvez grandes problemas da empresa, especialmente de direcionamento, de gargalos, mas a empresa já é bem menos dependente dele. Então, acho que eu gosto de entrar ali, normalmente, do 5 pro 10 ali, ou 1, até 1 foi legal de fazer na Stacks, outras empresas que passei, que putz, a gente sabe que esse produto funciona. Agora, como a gente vai montar time, como vai estruturar e como vai crescer? Eu acho que adiciono mais ali. O 0 a 1, para mim, acho que o grande desafio é talvez não saber quando é hora de desistir, quando é hora de insistir. Acho que isso ia me mexer muito comigo, sabe? De ficar pivotando muito o modelo, puta, é pra cá e pra lá, o produto é esse ou não é. Vai de dar um 360, vai pra esquerda, vai pra direita. Acho que eu não iria tão bem aqui. Eu gosto de, putz, eu sei qual é o produto, agora eu preciso montar uma máquina pra esse negócio dar certo. Acho que eu curto mais isso. Eu acho que eu não teria paciência também. A não ser que fosse um modelo de negócio que já fosse testado, enfim, alguma coisa, eu criar alguma coisa do zero, testar e ver se vai ter mercado para isso daí, se a galera vai querer validar isso aí, é uma coisa que também acho que eu não teria muito tesão. Eu gostaria de escalar também, acho que eu sou igual a você. O famoso achar o product market fit é difícil. É difícil. Eu fiz, né, na época era imersão em mentoria ainda, e você foi um dos mentores na board meeting lá quando eu fiz a GE lá em 2022. E eu gostei muito da tua mentoria, foi inclusive a que eu mais levei insights, né? Para quem não sabe como é a dinâmica, basicamente tem 12 empreendedores ali, cada um traz um problema da sua empresa, e o Denis era um dos mentores de umas rodadas lá que ia ajudando a gente a resolver esses problemas. E eu gostei muito de você porque você é um cara muito objetivo, muito pragmático, deu no dedo da galera em vários momentos ali. E me marcou muito um negócio que você falou, que eu acredito muito. Primeiro, assim, que a média lá fora está muito baixa, então quem faz o básico bem feito vai se destacar. E você falou que os momentos ou é 1% e 99% é só fazer o básico bem feito, cara, que já vai dar certo. Que não dá pra gente ficar pirando e tentar reinventar a roda, né? Então, traga um pouquinho pra galera, assim, desses erros, né? E já pegando o gancho, você está fazendo mentoria para várias, digamos assim, vários estágios de empresa. No Traction, talvez apareçam empresas um pouco menores, mas lá na GE já é uma galera mais robusta. Quais são as principais dores, né, que os empreendedores do Brasil hoje têm, e como não ficar pirando e ficar buscando sempre o ou e focar naquilo que realmente vai mexer o ponteiro da companhia? Um dos valores do G4 é falar a verdade, né? Vender a verdade. E eu brinco que isso me custa caro, porque né, eu sou aquele jurado do show de talento que fala a verdade é mais duro. Tem cara que precisa escutar, ele tá acomodado. Para de reclamar. Se for ficar reclamando, não precisa nem vir aqui, fica em casa, né? Pelo menos economizar tempo. Então eu sou, às vezes, um pouco mais duro quando acho que alguém precisa de um puxão de orelha. Isso me custa porque, às vezes, tomo uma nota baixa lá no NPS. Mas voltando à pergunta, acho que quando, né, a verdade é, primeiro, eu acho que as pessoas pensam muito em si. O que isso quer dizer? O meu produto é bom. O meu produto é incrível. O meu produto é melhor do que o vizinho, né? Eu lembro de estar ajudando um amigo que estava montando, né, um café né, de performance, etc. E já tinha outros maiores consolidados. Ele, o meu é melhor, o meu é melhor. Eu falei, tudo bem. Você pode achar que é melhor. Tecnicamente ele pode ser melhor. Mas é o que o consumidor quer. Né? E ele não conseguia entender. E aí te dá um chacoalhão nele. Ele falou, cara, tudo bem que o seu só tem os 3 ingredientes originais, não sei o quê, mas o público já consumiu esse produto e já evoluiu para um produto de lifestyle que a pessoa quer vitamina dentro do negócio. Ele quer outras coisas além dos 3 produtos iniciais. Não adianta ser um purista quando a indústria já saiu disso. Né? E aí que ele percebeu, mas aí já estava tarde. Então, acho que é um pouco do tipo de coisas que
as pessoas ficam muito fixadas no produto dela, ao invés de ficar focado em quê? Resolver dor do cliente. Qual é a dor, principal dor que aquele cliente tem, e depois evoluindo, né? Porque o cliente evolui também e solucionando as próximas dores que vêm junto, né? Na Stax foi isso, no Nubank foi isso. Primeiro é o cartão de crédito, depois o cara precisa de uma conta, depois de um empréstimo pessoal, e assim vai. Na EasyTaxi, criar um carro, depois com ar-condicionado, depois com meio de pagamento embutido, né? O cartão de crédito pelo app, e assim vai. Então, acho que tem essa primeira coisa que a gente precisa pensar. E dois quando você olha o mercado e você vê essa dor grande que você precisa resolver, provavelmente já tem alguém resolvendo a dor. O mercado hoje é muito competitivo e tem informação, né, para tudo. E aí você vai ver assim, porra, se já tem alguém resolvendo, por que ainda existe essa dor? E aí que vem o ponto que você falou. Hoje, a média é baixa, né? Se você olhar antes do Nubank, banco, era horrível a experiência. Antes da EasyTaxi, os aplicativos, pedir um táxi era uma situação ruim. Né? Não precisa nem falar ainda mais de expansão de mercado que vai para carro particular. Então, se você olhar, todos os mercados têm suas dores. Aí tem mercado que tem dores maiores, outras menores. Mas se você fizer o básico bem feito, que é entregar o que você prometeu, você já está na frente de muita gente, né? E aí algumas pessoas... É mais raro, mas acontece. Eu vejo que algumas empresas, elas conseguem entregar um valor a mais para o cliente, mas ela não necessariamente cresce. Ela consegue fazer o básico bem feito, ela não cresce. E aí eu acho que veio um pouco da pessoa conseguir contar história, criar marca, etc., né? Que aí eu acho que é o terceiro passo ali, criar mágica, que é o terceiro passo, que é o 1%, né? Mas que aí você cria uma áurea, uma marca para todo aquele serviço produto que está fazendo o básico bem feito. Né? E aí eu acho o melhor jeito de colocar isso para as pessoas priorizarem no seu trabalho, né? E nos seus negócios, tava dando uma aula agora sobre isso, que é, quando você contrata alguma coisa ou compra um produto, o que você tá comprando aquilo para fazer? Primeiro, a prioridade número 1 é resolver o problema. Pode ser ruim, mas se resolver o problema, você vai comprar, você não tem outra opção. 2, que seja rápido, certo? Porque todo mundo hoje tem necessidade de economizar tempo. E 3, aí sim, criar mágica, ter o frufruzinho, né? Ser uma puta experiência. Mas é essa ordem que você precisa. Se você parar pra pensar, quantas vezes você não usou um produto que não fez nem o básico direito? Então, faz o básico bem feito. O arroz com feijão. Vou pegar um exemplo nosso lá, né? Então, eu tenho uma Logitech, uma transportadora digital, a forma mais fácil de explicar, que a gente, uma espécie de Uber, né? Dos transportes. Em 2017, quando eu decidi pivotar o modelo de negócio para o modelo de economia compartilhada, era uma empresa que nasceu em 2010, tradicional, já estava consolidada, já tinha grandes clientes, eu decidi quebrar a minha empresa, né, como o Thales abria antes a GE, para de verdade construir o negócio que ia quebrar o meu segmento. Eu mudei uma coisa ali no meu slogan, que mudou toda a estratégia do meu negócio, que eu deixei de ser conectando negócio para virar foco obsessivo no cliente. Na época estava muito na moda falar de Custom Center e tal, tava bem hypado esse tema. E a partir dali, eu criei, de fato, uma cultura de escutar muito o cliente. Porque a verdade é que eu tentei inventar um monte de coisa que o cliente não estava nem aí para aquilo. Eu sofria, gastava grana, estressava meu time. E o que ele queria era informação, era a carga chegando com previsibilidade, era o cliente dele tendo a impressão de que o transporte era frictionless, sabe? Que não ia dar trabalho para o cliente na ponta. Então, são pequenas coisas, Denis, que a gente ajustou ali na estratégia que mudou muito a qualidade mesmo do que a gente entregava e, por incrível que pareça, diminuiu o meu estresse e o meu custo. Porque no fim do dia eu simplifiquei minha operação. Pode ser ridículo isso, né? Você falou nas 3 etapas lá do founder e tal, das mudanças, né, que o cara tem que fazer. Acho que todo mundo que abriu uma empresa, como eu abri lá 15 anos atrás, sabe o que é você ter que cruzar e correr cabecear. Mas quando a empresa está um pouco maior, qual que você acha que são bons sinais, assim, para saber que o cara tá virando gargalo? Que o founder que levou o negócio tá ali, tá na hora de talvez ele sair para uma cadeira de conselho, ou de fato sair talvez da operação e trazer alguém de mercado para continuar rampando o negócio? Tá. Cara, acho que isso não tem assim, o sintoma grave é quando o cara atrasa muito para fazer isso, né? Que a empresa inteira olha para ele. Tudo que vai acontecer, as pessoas olham para você, né? E aí, o que eu faço? Esse é um sintoma mais grave. Mas a gente vê, acho que o natural que acontece é a empresa começa a crescer e aí você começa a contratar pessoas para compor teu time. E aí você começa a
a mandar nas pessoas, né? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E as pessoas começam a replicar o que você faz. Isso funciona bem quando você está no 0 a 1. Porque a empresa é o fundador, o que ele tem na cabeça, né? Ele quer testar muita coisa, provavelmente ele consegue contratar pessoas altamente qualificadas e assim vai. O problema é que uma hora, né, uma cabeça não consegue resolver tantos problemas ou todas as ideias daquela pessoa já estão sendo implementadas. E aí começa a ficar difícil de inovar e resolver os problemas na velocidade necessárias. Tem um fundador, um investidor muito famoso no Vale do Silício, que é do fundo Sequoia. Ele foi investidor do Nubank. E aí ele fala que, né, a cultura da empresa é formada pelas primeiras 15 pessoas, 30 pessoas, os primeiros 3, 6 meses de empresa. E aí da importância de você contratar bem no começo e ir formando essas pessoas para naturalmente elas irem crescendo e assumindo cargos de liderança. E a gente viu que, né, é uma pesquisa do Google e a gente viu muito na prática na Stax e no Nubank, que o maior desafio de quando você está crescendo rápido sua empresa, ou crescendo, você já acertou meio produto, tem que obviamente evoluir, você já acertou uma forma de monetização, talvez pode otimizar, mas está ali. Mas o que mais faz a empresa não dar certo na verdade, errar em formação de liderança e em gestão de pessoas. Né? Então, não ter os líderes para assumir exatamente aquilo que você estava se propondo, que você fazia e agora você precisa terceirizar. E por que isso acontece? Porque você começa a crescer rápido, não dá tempo de formar essas pessoas direito, você contrata de fora, bagunça a cultura, né? Você não tem os processos desenhados, então você muitas das vezes precisa contar com aquela pessoa e assim vai. Então não tem um momento certo de falar, putz, vai dar certo, vai dar errado, qual é a melhor hora de arrumar ontem, qual é o melhor dia de arrumar depois de ontem hoje, né? Então o negócio é ir construindo esse time que vai se identificar com o desafio, vai entender a sua forma de pensar, de resolver, né? Para conforme você tá com muita coisa no prato, esses pequenos pratos comecem a ser delegados para essas pessoas. Não delargado, mas delegado para essas pessoas. Então acho que tem isso que é uma construção que deveria ser mais natural e a gente espera o quê? Tô ferrado, virei o gargalo e assim vai. Então construam aos poucos isso. Legal. Eu acho que tem algumas coisas, assim, é muito legal quando você está num ambiente de muitos empresários de vários segmentos diferentes, né? Como eu estou no clube lá, então eu vivencio o dia a dia de negócios, os bastidores, né? Porque a gente tem lá um ambiente muito seguro, então a gente, de fato, mostra a sujeira da cozinha lá para os nossos amigos e pede ajuda. E tem problemas que se repetem muito, né? Gestão de pessoas sempre é um problema de todas as empresas, comunicação, etc, etc, etc. Então, os problemas se repetem, né? Mas passou por esse podcast aqui o Marcelo Toledo, que eu acho que ele trabalhou contigo naquele momento de Nubank, né? Uhum. E ele falou sobre a quantidade, a velocidade que vocês tiveram que contratar, que foi um negócio, tipo, bizarro. Eu não me lembro do número assim, mas era um negócio, tipo, de 80 pessoas por semana. Cara, como que se coloca a cultura numa velocidade de crescimento desse jeito? Qual que é o framework que vocês utilizavam? Cara, eu lembro bem desse momento que o Toledo tá falando. A gente tinha em torno de 100 engenheiros e a gente tinha que acabar o ano com 1.000 engenheiros. Essa foi a meta que o Davi deu. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Mas é exatamente o que eu falei. Os alicerces, a base, ela foi construída antes disso. Que foi a grande diferença, grande aprendizado que a gente teve na EasyTaxi? De que a gente contratou muito estagiário. E é porque a realidade que tinha, o dinheiro que tinha, provavelmente a gente teria que ter feito de novo. Mas o ideal é fazer mais ou menos como a gente fez no Nubank, que foi ter alta densidade de talento no começo. Então, quando eu entrei, tinha 350 funcionários no Nubank, todos altamente competentes. O que isso quer dizer? A gente não contratava estagiário, não tinha analista 1. A gente só contratava pessoas plenas para cima. Por quê? Cara, a gente está construindo algo altamente complexo. A coisa que a gente menos tem é tempo, né? E talento. Então, os poucos talentos que a gente tem, né? A gente não quer que ele gaste o seu tempo ensinando outra pessoa. A gente quer que ele gaste o seu tempo construindo o produto, fazendo tudo, né? Entregando serviço, assim vai. Então, a gente não tinha isso. A barra de contratação era alta, mas especialmente trazendo pessoas mais seniors. Então, e aí junta muito com o que eu falei do Sequoia, que a gente pegou essa primeira leva de, acho que até os primeiros 500 mil funcionários, e essa concentração de talento era muito alta, e a gente treinou muito, formou muitas pessoas ali que tinham a cultura, né? Muitas delas viraram liderança no Nubank. E qual foi o momento que deu o estalo de falar, putz, vamos de 100 para 1.000, né? Essa aqui, a gente olhou e falou assim, essa foi mais o Davi empurrando lá, né? A gente assim, vamos devagar, e o Davi um dia falou, vai ser assim, a meta é essa, eles entregam.
né? E a provocação dele foi falar assim, cara, a gente já tem a densidade de talento. Porque lá, o que eu tinha nessa época? A gente tinha já acho, uns 400, 500 funcionários. Você, basicamente, quando entrava alguém na empresa que não tinha a cultura da empresa, ela era expurgada. O cara chegava já batendo a mão no peito, falando, eu sou fodão, faço isso ou o quê. A própria organização falava, você não funciona aqui. O cara não focava no cliente. A própria organização falava, não funciona aqui. O cara que era bom de papo, mas não entregava. A própria organização tirava. Cultura forte é excludente, né? Exato. Cara, expulsava, o organismo rejeitava. E quando a gente percebeu isso, o Davi percebeu isso, porque até que acho que foi numa conversa que a gente teve, eu falei, cara, puta, entrou fulano de tal, já saiu. Mas a cultura não ia bater, ele só saiu mais rápido do que a gente esperava. Por quê? Né? Porque o time não conseguia trabalhar com ele. E foi, acho que a ficha que caiu pro Davi, ele falou, então vamos acelerar essa expansão de time, de crescimento, porque a cultura tá tão forte, tá tão enraizada, que se a gente contratar errado, tudo bem, a gente vai errar. Mas vai expurgar. Então, esse foi a cultura estava muito forte, muito estabelecida, com pessoas sêniores, né? Não adianta o cara ter cultura forte e entra o chefe dele. Ele não vai mandar o chefe dele embora. Os pares mandam pares embora, né? No final do dia, fala, cara, não dá para trabalhar com esse cara. Então, esse foi, a cultura estava muito forte. 2, obviamente, a gente criou bons sistemas de contratação, de onboarding e de gestão de talento para garantir alinhamento, que a cultura estava lá, engajamento, performance, vai. Então, a gente criou uma máquina de gestão de pessoas. Então, isso daí acho que o que foi que ajudou muito a gente conseguir contratar. Antes dessa expansão, inclusive, de talento de tecnologia, a gente teve uma expansão muito grande de atendimento. A gente triplicou o atendimento em 3, 4 meses. Foi nosso surreal. Foi a primeira coisa que eu entrei lá e falei, cara, não vai dar vazão pro crescimento que a gente está projetado. A gente já estava atrasado, né? O time estava mega estafado. A gente teve que acelerar muito. E aí foi bom porque também foi um aprendizado de como que funciona para a gente ajustar os processos de recrutamento, de onboarding, né? Que obviamente serviu como base para muitas das coisas para fazer essa expansão de time de tecnologia também. Legal. A gente se tornou fornecedor recentemente do Mercado Livre, enfim, não preciso nem falar Parabéns. como esses caras estão crescendo, né? Qual que você acha que foi o maior impacto que eu tive quando eu me tornei fornecedor deles? Chuta. Maior impacto? Que eu senti assim de diferença para todas as empresas. Olha que eu trabalho para grandes empresas. Provavelmente a velocidade de demanda deles. Onboarding, cara. O onboarding deles é uma aula. Quantidade de material que eles têm, de treinamento, de time que fica pegando na mão do fornecedor. Pô, esse fornecedor interessa, passou ali da arrebentação, vi que esse cara pode ser um fornecedor em potencial. Ele pega pela mão, assim, tem um time que fica o tempo inteiro acompanhando qualquer dor. Cara, levanta a mão para mim que eu vou lá no financeiro, vou em operação, ajuda a gente a resolver. Porque uma coisa que a gente errou muito, e eu vejo muitas empresas ainda continuam errando, contrata a gente por time, larga lá na cadeira, bota uma meta e fala, me entrega esse número. O cara não tem onboard, não sabe, não conhece a cultura, não conhece os processos. Mesma coisa o fornecedor. O fornecedor não deixa claro para ele o que espera dele, não ajuda ele a entender, né? A complexidade de atender um Mercado Livre é absurdo, você não tem noção. Tipo, e aquilo que você falou, a meta de 90 dias era colocar 160 carros. Então, assim, esse número é um número complexo de você atender. Mas só acontece porque eles têm um onboarding extremamente organizado. Pegando o gancho das experiências que você teve, vamos falar de... Só uma curiosidade, sabia que o AWS da Amazon começou com um problema similar? O time da Amazon olhava as lojas e acompanhava para ver o sucesso do cliente. E aí eles viam que as melhores lojas iam super bem, chegavam a um certo tamanho e começava a desandar o negócio. Eles foram conversar, cara, por que tá desandando? Ele falou, cara, porque antes eu ia lá, trabalhava minha lojinha, shippava produto e tava feliz a vida. Pô, mas minha empresa começou a crescer, agora eu tenho que gastar o tempo com um monte de coisa que eu não queria, né? E uma delas era, putz, agora eu preciso ter um monte de computador aqui, servidor próprio, não sei o quê. Aí um cara da Amazon falou, pô, e se a gente fizesse isso pra ele? E assim nasce a AWS. Muito de focar no cliente, entender o que ele conseguiria resolver pro cliente focar naquilo que ele é bom, né? Que tem isso. E a outra coisa de onboarding esse número quem deu foi Stanford pra gente. E a gente tomou muito isso na hora de entender o quão importante é. Que 60% do sucesso de recrutamento de pessoas é o onboarding, né?
Porque se você vai lá e faz um mega esforço para contratar um cara bom. Aí ele chega e não sabe qual é a regra do jogo, não sabe qual é a cultura da empresa, qual que é, né, a expectativa que você tem em relação a esse cara, o que ele precisa entregar, fazer um bom processo dele conhecer a empresa antes dele sair executando, né, a chance dele sair é muito grande. Então, o onboarding de funcionários, onboarding, né, e acho que toda essa parte de relacionamento com fornecedores é super importante. Não, e demora muito mais pro cara rampar, então Muito. compensa se deixar ali 2, 3 semanas ele entendendo por onde que o rio corre para depois jogar ele aos leões, né? Exato. A gente mudou isso em 2023 e para nós é um critério inegociável, sabe? A pessoa precisa saber o que de fato ela precisa executar. Mas voltando ao que eu ia te perguntar, você rampou 2 negócios que, enfim, são 2 cases, né? Case Táxi e o Nubank. E quando você está escalando um negócio na velocidade que vocês escalaram, e o exemplo que você acabou de citar aqui agora de pular de 100 para 1.000 engenheiros é um belo exemplo. Cara, qual que é o principal trade-off, cara, que o gestor tem que aceitar, assim, que ele vai pagar aquele preço ali quando ele resolve escalar com força mesmo? Cara, acho que a primeira coisa que a gente fez foi tomar muito cuidado para... Você vai errar, mas para errar o mínimo possível. Tá? E o que isso queria dizer quando a gente foi fazer isso, tanto em operação quanto em tecnologia? A gente entendeu que você não pode baixar a barra, né? No final do dia, você não pode ir lá e falar, azar, vou contratar uma pessoa pior. Né? Então, manter o nível onde você quer. Fala, cara, esse é o nível de pessoas que a gente contrata. Mas espera aí, como que eu vou fazer isso mais rápido? É outros lugares do funil que você vai mexer, né? Então... achar mais leads, qualificar melhor esses leads, otimizar o processo para que ele seja menos moroso pro ponto de vista dos candidatos e tomar menos tempo do seu time, mas garantir que você tenha mais pessoas daquela mesmo número de qualidade. Funil, né? Você aumenta o topo de funil e garante que ele é eficiente igual, né? Se você bota mais gente para dentro do topo do funil e a conversão se mantiver, você tem você começa a atrair mais talento. Então, o primeiro foi entender bastante como trabalhar processos de recrutamento para manter a eficiência, né? E, obviamente, manter a barra do nível que a gente queria de talento. 2, acho que foi muito do processo de onboarding, tá? De entender como você faz para atrair talento, depois como você faz para fazer ele se encantar pela empresa e tomar o tempo para conhecer o negócio, para quando ele entrar, ele não fazer besteira e errar, tá? E a terceira coisa foi tentar entender quais eram as formas de garantir que você perceba mais rapidamente quando você erra, para arrumar isso o mais rápido possível, tá? Em operação, por exemplo, quando a gente cresceu muito rápido, a gente, né, a prioridade era assim, traz o talento que a gente precisa, provavelmente a gente vai errar mais, então vamos mudar um pouquinho o onboarding. O onboarding ficou muito prioritário, primeiro, em qualidade, e quando o cara batia as metas de qualidade, a gente começava a cobrar a meta de produtividade, né? E não ao contrário, a maioria das empresas faz ao contrário. Entra aí, produz e foda-se o resultado, né? A gente não, vamos qualidade. Se ele não entregar a qualidade de tanto tempo, ele sai. Mas se ele entregar a qualidade de tanto tempo, a gente começa a cobrar produtividade e aí dá o ramp-up dele. Legal. Em tecnologia, a gente fez muito das lideranças de tecnologia que entravam, eles irem para a operação primeiro, que é o quê? Codificar. Você vai entrar... Você vai ser um gestor de tecnologia, de pessoas de desenvolvedores, mas você vai entrar e vai gastar alguns meses programando para ganhar a respeito dos caras, para entender nossa filosofia, para entender nossa arquitetura e assim vai. Então, isso também ajudou muito a um onboarding. Como convencer os caras a fazer isso? Cara, porque a cultura era forte, sim, o propósito era bom, a remuneração era boa, né? Então, acho que tem tudo isso que você precisa mostrar. E você acaba fazendo isso, você também acaba atraindo o tipo de pessoas que, para nossa cultura, é o que a gente queria. Pessoas mão na massa, que vão sentar e resolver problemas junto com os outros, né? Sem estrelismo. Então, na verdade, era até um filtro melhor. A gente tinha uma das atividades que a gente fazia era case. Então, parte do processo seletivo, alguém lá, a gente dava um desafio grande, o cara demorava uma semana para resolver. E tinha muitos caras que falavam assim, cara, eu não vou fazer isso. Eu sou muito sênior para fazer isso. A gente falava, ótimo. Porque é bom que a gente sabe que você não quer trabalhar aqui, a gente não quer que... Né, a gente vê que você já não tem o perfil daqui. Um filtro, um belo de um filtro. Legal. Então, era mais ou menos assim que a gente fazia. E aí, acho que, né, a gente criou muitas ferramentas também, desde um bom processo seletivo, no onboarding, logo depois do onboarding, mais ou menos um mês depois, a gente perguntava para o gestor
você recontrataria essa pessoa para a gente ver se a gente estava acertando no processo seletivo ou não. Tinha, obviamente, as avaliações de desempenho, que a gente olhava tanto resultado, mas mais importante do que resultado, se o cara estava alinhado culturalmente com a empresa ou não. O resultado, sim, se o cara nem chegava no final do ano, né? Você não estava entregando, ele meio que saía antes. Então, a gente fazia muita pesquisa de engajamento também para ver se, né, o funcionário também estava feliz, não só a gente com ele, mas ele com a gente. Então, a gente criou várias ferramentas para garantir que toda essa jornada do funcionário, né, estivesse otimizada ali. Legal. Hoje em dia a gente está muito nessa, quase que numa brisa, assim, de, pô, tecnologia, tudo você tem que automatizar, IA. E eu já vi você falar que em alguns momentos era melhor você simplificar e às vezes trazer mais gente do que só botar mais tecnologia. Hoje, com o quão acessível, barata e o quanto está evoluindo rápido inteligência artificial, você ainda acha que vale mais a pena, quando você ainda está se descobrindo como empresa, ainda colocar mais gente do que já trazer tecnologia para ajudar a rampar? Precisa tomar um pouco de cuidado com o contexto dessas coisas que eu falo. Né? O contexto que eu acho que você precisa colocar gente não tecnologia é quando você tem... Normalmente, qual que é o maior gargalo de uma empresa? É recurso para implementar tecnologia. Né? Então, desenvolvedores, parceiros, assim. Então, o que eu falo? Você precisa olhar de tudo que você tem para automatizar, para colocar sistemas e processos, tecnologia, sistemas, tomar cuidado de priorizar o que vai ter o maior impacto para o negócio. E outras coisas, você vai estar lá um dia para fazer, mas não é prioridade. Tá? Então, acho que definir as prioridades certas é o que mais define se você vai crescer rápido ou devagar, certo? Então, pensa lá. Lá no Nubank, vou dar um caso para vocês. A gente tinha um time lá que estava reclamando que tinha muito bug. Era um time de atendimento. Eles falaram, não, tem bug demais, tá dando trabalho, a gente tá perdendo, fizeram lá umas contas, uns 10, 15% de produtividade, porque a gente não tá resolvendo esses bugs. Pô, 10, 15% de produtividade, era um time de mais ou menos 200 pessoas, só, cara, a gente pra caramba. Sim. São 20, 30 pessoas que a gente tem a mais do que deveria. Sim. Aí o time, eu falei, legal, vocês já conversaram com o time de produto de engenharia? Vai lá conversar com eles. Foram, entenderam quais eram as prioridades de engenharia e produto. Aí eu falei, e aí? Vocês ainda têm o mesmo questionamento? Eles, não, a gente vai esperar. Aí eu falei, legal, eu já sabia, né? Mas eu queria que eles aprendessem a discutir. E o que eles escutaram quando eles foram conversar com engenharia e produto? Olha, a gente até pode parar para resolver esses bugs, que vai melhorar de 10 a 15% a produtividade. Só que a gente vai parar de fazer uma feature aqui que vai reduzir em 30% o número de chamadas. O que o time falou? Foda-se, eu fico com os bugs aqui 10, 15%, porque você vai tirar 30% do meu volume. Sim. Né? Pagar Então, espaço. é isso. Eu tava colocando 10 a 15% mais de pessoas. Por quê? Sim. Porque eu sabia que ia ter uma solução de longo prazo que ia economizar 30%. Então, acho que é um pouco isso. Ah, Denis, quando que você fala bota a gente? Bota a gente quando sua prioridade é outra. Tô começando minha empresa. Esse é outro exemplo que eu dou bastante. Tô começando minha empresa, eu tenho 10 funcionários. Eu vou focar em trazer tecnologia para melhorar a eficiência sei lá, tenho 10 pessoas na empresa. Metade é operação. Eu vou automatizar as coisas para ganhar 50% de produtividade? Você está tirando 2,5 pessoas de 10. E provavelmente, né, como são áreas operacionais, com o custo mais baixo. Quando você deveria estar usando esse tempo, esse dinheiro, para fazer o quê? Como que eu cresço mais, melhoro o meu funil de vendas, como eu automatizo minha implementação, qualquer outra coisa que vai te ajudar a trazer mais receita. Por quê? Porque 2 pessoas não vai mudar nada no curto prazo para você do que se você conseguir começar a crescer mais rápido. Entendeu? Então, acho que nesses cenários é assim, traz pessoas para resolver esse problema, azar, deixa 2 pessoas a mais lá, é ineficiente? Mas seu tempo deveria estar em crescer. Ou, no caso do Nubank, em automatizar coisas grandes, né, mesmo que me custe 10 a 15% ali na eficiência no curto prazo. Aí, uma hora, né, as oportunidades que você tem começam a ficar, as grandes você vai resolvendo, uma hora você chega nessas menores. Então, nesse contexto, eu acho isso. O que eu acho que é uma longa resposta para falar, tem hora certa de olhar a eficiência, tem hora certa para olhar expansão, etc. O que eu acho sobre IA? IA, ele ajuda a gente a pegar e resolver pequenas dores de formas muito mais rápidas. Então, todas essas ineficiências que você tem, né, hoje em dia você não precisa depender tanto só do time de tecnologia. Muita gente, né, você consegue você mesmo codificar, você mesmo implementar ferramentas de automações. Então, ele ajuda muito com esses pequenos ganhos
também. Então, eu acho uma ferramenta que ajuda os times que antes não tinham recursos, né, a conseguir fazer suas pequenas automações e, obviamente, vai ajudar a resolver as grandes dores também. Então, acho que você consegue paralisar mais para o próprio time que não tinha recurso antes fazer. Então, vai ser bom e acho que não é excludente. Um passo ajuda o outro ali. Legal. Depois que a gente descobre N8N, essas coisinhas assim de IA, assim, depois que você aprende a utilizar mesmo aquilo ali, criar os agentes, eu acho que o negócio vira uma cachaça, sabe? Eu falo pra galera assim que tem um viés de tecnologia, que tá no time de operação, tá no financeiro e pensa em migrar para outra área, eu falo, fica aí. Porque se for para área de tecnologia, para área de projetos, vai ser só mais um desenvolvedor. Mas se for um cara de financeiro que manje de tecnologia, aí você tem muito mais valor para o mercado. Se for um cara de operação que manje de como, cara, construir um agente, de como acelerar, né, a execução do teu trabalho, você vai ter um outro valor para o mercado. Então é assim que de fato você se destaca. E pegando indo nessa linha de se destaca, hoje em dia a gente tem, né, aquela necessidade de, o que eu faço para ter um diferencial competitivo, para ser mais eficiente, enfim, virou uma neura quase na cabeça do empreendedor, né? Tipo, a gente parece que você sempre está sempre atrasado, e estamos mesmo, né? A gente não consegue comprar o que está acontecendo. Se pudesse escolher entre 3 caminhos para utilização de IA para de fato ser um diferencial competitivo, você acha que as empresas que mais vão se destacar são aquelas que usam os melhores modelos, que investem mais em tecnologia mesmo, em grana mesmo, para poder ter os melhores acessos, aqueles que conseguem trazer players que vão utilizar melhor essas tecnologias, ou aquelas empresas que estruturam dados para treinar IA melhor? Cara, acho que essa pergunta ela é difícil. O que eu acredito bastante, né? É que as grandes coisas complexas, quem vai resolver é o Vale do Silício. Concorda? Putz, qual é, né, a melhor infraestrutura para rodar modelo, essas coisas? Qual que é o melhor, né, o Gemini, vai ser o ChatGPT, Grok, quem que vai ser, Perplexity, quem vai ser que vai ter os modelos por trás, que vai... Cara, eles vão ganhar. Não vai vir do Brasil isso. Eu sempre falei, cara, aqui no Brasil a gente tá resolvendo dores locais, né, sim, usando muitas das tecnologias que vêm de fora. Então, não tem porque a gente inventar um AWS, não tem porque a gente inventar um modelo melhor do que, né, uma base melhor do que do OpenAI, assim vai. O que eu acho que a gente deveria focar muito é em como que a gente usa essa tecnologia criada fora e melhor aplicar aqui no Brasil. Então, acho que voltando mais para o público brasileiro aqui, é isso. Então, o que eu acho que pode ser? A gente pode... Acho que a primeira camada que todo mundo deveria usar, que acho que é a mais rápida e mais fácil de fazer e que todo mundo vai ter, é usar a tecnologia para trazer eficiência de custo. Hoje dá para trazer muita eficiência rápido, né? A gente dá para usar um monte de exemplo aqui. Mas para trazer eficiência operacional para o teu negócio. Tem menos gente, quanto menos gente você tem, menos dor de cabeça você tem para gerir tua empresa, né? Mais barato também e assim vai. Então, acho que esse é o primeiro nível, de trazer eficiência. 2, eu acho que começa a ser a simplificar e melhorar a experiência do cliente, como um todo. Né? Desde atendimento, falar com um bot é muito melhor do que falar com o ser humano, para boa parte dos casos, não todos. Outra coisa, para você descobrir qual produto você precisa. Né? Não sei, se você já contratou um seguro, alguma coisa residencial, de saúde. Putz, você jogar lá falar com o corretor de seguros, ou se jogar lá numa conversa, né, ou num produto muito baseado em IA, que vai definir o melhor produto para o cliente, provavelmente é uma experiência melhor hoje com um bot do que falar com um ser humano. Né? Tem menos conflito, acho que dá para ficar melhor treinado e assim vai. Né? E aí, acho que 3, chega uma camada que aí é mais de produto, etc. Como você muda o nível de jogo, né, de criar soluções que antes ainda não tinham sido desenvolvidas. Então, acho que é mais ou menos nessa linha que eu iria para todas as empresas para aplicar. Eu sempre falo assim que eu, como CEO, eu não preciso ser um especialista em nada, assim, mas eu também não posso ser um completo idiota em nenhuma área, assim. Eu tenho que conseguir conversar, pelo menos, com a galera... Para não tomar um balão de alguém. Né? Exato. E eu tenho usado bastante sobre IA, até porque é uma coisa que a gente não vai conseguir escapar, né? Não tem como desver esse negócio. E nas últimas semanas eu estou muito focado em ver papers e escutar a galera lá de fora falando sobre IA vertical, sobre criar especialistas mesmo, sabe, para as áreas. E é uma coisa que tem
me chamado muita atenção, porque a gente começou brincando, né? De automação, de mandar informação, responder informação simples. E aqui a gente tá falando já de resolver problemas complexos. Então, eu de fato estou muito animado com que isso vai se transformar ali em 1 a 3 anos, né? A gente, não só a tecnologia crescer, mas a gente aprender a utilizar de forma correta, né? Então, acho que vai, de fato, bagunçar o mercado, sabe? Cara, eu acho que eu não sei, quer dizer, eu não sei para onde vai isso. Mas o que a gente percebeu quando a gente, tanto na Stax quanto no Nubank, na Stax quando a gente colocou a parte de dados nos times, e no Nubank, quando a gente começou a usar a programação, tinha muita coisa em Python lá que a gente começou a colocar isso dentro dos times, né? Que é descentralizar uma área de dados e de análise de dados nas duas empresas. Que você consegue fazer até o básico, você consegue treinar os times para eles fazerem. Então, você consegue ensinar um cara de marketing a fazer uma análise básica de dados. Você consegue ensinar um cara de operações a fazer análise básica de dados, né? Usando Python, por exemplo. Ensinar o básico de Python lá para a turma. Só que chega a um certo nível de complexidade que a gente viu que ele fica contraproducente que todo mundo saiba fazer aquilo. Concorda? Porque o cara de marketing é mão de marketing. Ele precisa ter um cara lá que manja muito de base de dados, que consegue fazer as análises. E a gente até aprendeu algumas vezes que se você colocar um cara que a área dele não é aquela, tipo, não quero falar marketing, mas alguém que é de negócios para ficar olhando muito dado, é contraproducente e a chance dele errar naquela análise é muito grande. O dado, né, você chega na informação que você quiser, estatística. Então, o que a gente percebeu? Que o básico, sim, todo mundo deveria saber fazer, pequenas automatizações, eficiências ali, desde... Mas chega uma hora que acho que a estrutura organizacional precisa ser desenhada para que os grandes times tenham suporte, ou as grandes oportunidades tenham um time que tenha essa expertise para entrar dentro. Vou te dar um exemplo. Lá no Nubank, tinha um time que cuidava da plataforma de suporte, que estava comigo. Tinha engenheiro, programador, etc., que fazia lá desde garantir que o telefone funcione, até o chat funcione, perguntas e respostas automatizadas funcionasse bem. E a gente tinha um time dedicado lá que fazia na época não chamava AI, mas que a gente fazia os modelos de linguagem, que é para, quando o cliente tem uma dúvida, a gente já sabe, já bota um bot para responder, já bota uma sugestão pro cara do atendimento daquela resposta e assim vai. Então, nesse momento era muito importante ter um especialista lá. Imagina, hoje, provavelmente, se você pegar um cara que não programa, ele consegue criar um bom, né, um bom racional ali usando AI para as respostas. Só que o modelo provavelmente ia errar muito no começo, provavelmente a implementação não teria sido tão boa. E ali ia custar muito caro a gente errar no começo, né? Porque aí você ia começar a aparecer notícia ruim, feedback negativo, etc. Então, acho que ter um time de especialista ali fez muita diferença. A gente conseguiu otimizar em 6 meses, reduzir em 50% os tickets de e-mail e 30% os chats simplesmente com respostas automáticas, porque tinha um time bom fazendo isso. Um time especialista, não bom, né? Bom e especialista. Versus ser um cara que foi lá e aprendeu sozinho, entendeu? Então, acho que tem que tomar cuidado disso. Da gente saber quando ensina para todo mundo aplica, né? No nível 1, nas suas coisas pessoais ali, na otimização do seu dia a dia, fazer uns puxadinhos ali para resolver alguns problemas da empresa versus, não, isso é um problema grande, alguma coisa core, você tem um time muito bom, internalizado, né? Um time teu ou terceirizado que vai implementar isso. Então, tomaria esse cuidado na hora agora dessa hype implementação de AI que as empresas têm. Meus desenvolvedores já são todos trabalho presencial, sabe? Que não é muito padrão, mas os meus são. E faz muita diferença realmente quando eles estão alocados em times. Estão vivendo o dia a dia ali do usuário, de quem eles vão resolver a dor. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que você ter o especialista que entenda do contexto do negócio também é uma coisa que faz muita diferença, Denis. Muito, sabe? Então, para nós foi um golaço quando a gente começou a fazer isso, começou a tirar os caras da caverna e jogar eles no meio dos times, assim. Hoje a gente fez coisas muito legais lá, que facilitaram muito a vida, que melhoraram muito a experiência, não só do cliente, mas também do meu time, sabe? Eu não quero que ninguém fique apertando o botão, sabe? Aquilo ali um robô faz. Só pra você ter uma noção, ano passado, time de mais ou menos 50 pessoas... E a solução foi melhor, porque a engenharia fez, os desenvolvedores fizeram, do que se tivesse pedido para aquele cara fazer ele sozinho no AI, né? Não, eu não conseguiria fazer, na verdade, o que a gente fez lá. É aquele mesmo negócio. Eu até fiz essa pergunta pro
para um cara de dados lá do Nubank, o cara que cuidava dos business analysts. Falei, cara, por que que o analista nosso, ele é tão bom? Né? Porque eu falei assim, cara, as análises que eles fazem nem são tão complexas assim. Eu conseguiria fazer, eu aprendi isso na escola. Mas eles são muito bons, assim. A gente vê que o cara é muito produtivo e tem muito impacto no negócio. Mas eu não tinha conseguido entender como. Aí ele deu uma boa proxy. Falei assim, olha, você sabe trocar um encanamento furado? Parei pra pensar, sei. Talvez tenha que olhar na internet, mas trocar o cano, né? Botar o negócio pra vedar. Vou aprender, vai demorar, mas vou aprender, vou conseguir fazer. Ele falou assim, e quanto da sua parede você precisa quebrar até achar o problema? Puta, é verdade, né? Um bom encanador, ele vai lá, escuta, dá uns tapas na parede e quebra bem onde tá o problema. Eu ia ter que arrebentar a parede inteira. Então, acho que essa experiência, o especialista, ele vai errar menos até achar o problema, né? Concordo. Esses hype que vocês tiveram de crescimento muito grande, eu acho que tem um dilema que vocês passaram, que acho que todo mundo que cresceu, que conseguiu sobreviver, né, à arrebentação, como é o nosso caso lá com 15 anos de mercado, que é aquele dilema de quando chega a hora de você demitir alguém que foi muito importante no começo, mas que não conseguiu acompanhar o crescimento da empresa. Como que você, Denis, assim, até esquece um pouco de qual era o framework da empresa, como que você lida com esse tipo de situação? Cara, isso eu aprendi na Stax, que acho que foi um aprendizado muito bom que eu tive. Quem me passou isso foi até o Fabrício Petena, eu lembro. A gente já fazia intuitivamente, mas ele colocou de uma forma muito prática. Ele falou assim, quando você pega... A empresa, ela cresce de uma forma exponencial, certo? E as pessoas tendem a crescer de uma forma linear. Então, a empresa vai crescendo, você vai criando lideranças novas e o cara tá ali. Mas chega uma hora, né, que às vezes o cara não dá certo. Ele quer muita posição de liderança, você coloca, não deu certo. Ou, né, chega uma hora que ele, mesmo a posição operacional, o cara não tá mais dando conta, assim vai. Ou de liderança, no cara de liderança que ele tá, que já não dá mais certo. E a forma que o Fabrício colocou pra mim, que acho que me marcou muito, foi... Cara, se você não demite esse cara, você está fazendo um desfavor pra ele. Como assim? Porque se você sabe que ele não vai dar certo e você não manda ele embora hoje, você ficar enrolando pra mandar ele embora, pra dar chance, daqui a um ano você vai mandar. Porque uma hora tem que mandar. Só que ele perdeu um ano de vida, de carreira. Entendeu? Em que ele poderia estar em outra empresa, né? Aprendendo, se desenvolvendo, sendo promovido em outra empresa. Então você, na verdade, está fazendo um desfavor pra ele. E isso caiu a ficha pra mim. Não é sobre... Tem que ser feito. E é muito mais sobre como você faz, né? E como você ajuda essa pessoa do que necessariamente o fato de. Então, uma outra frase que ajuda muito é... Você, quando manda alguém embora, as pessoas lembram muito mais de como você fez ela sentir do que exatamente o que aconteceu. Então, fazer de uma forma... uma execução boa de uma demissão é melhor, né? Acaba apaziguando ou compensando por boa parte disso. Né? Então, putz, se uma pessoa que for muito tempo com vocês, qual é a melhor forma de fazer isso? Putz, dar um tempo para ela achar outro emprego, ajuda ela com cartas de recomendação, ajuda, né, dentro da sua rede a indicar ela para outros lugares, dependendo se é possível ou não, dar um bom pacote de saída para a pessoa, né? Em alguns casos a gente fazia, quando a gente fazia algumas mudanças maiores, a gente fazia, né, pacote de realocação. Então, tinha consultorias que ajudavam a pessoa, mantinha plano de saúde por mais tempo, assim vai. Então, acho que é muito mais a forma de fazer, né? Como essa conversa. Diversas vezes o RH me fala assim, você não pode falar, você só tem que chegar, mandar a pessoa embora e pronto, sair da sala. Não pode falar que você gosta dela, não pode falar que ela faz bem, mas que mudou o momento de empresa, não pode falar essas coisas. Assim, cara, eu vou tomar o risco, eu vou falar. É o mínimo. O cara tá trabalhando 3, 4, 5 anos com a gente, o cara entregou pra cacete, eu não vou ter uma conversa sincera na saída com o cara, né? Então você chegar e tomar risco, né? De tomar um processo de RH, mas pra realmente chegar e falar, cara, a gente gosta pra cacete de você, mas tem isso que já não... Tá vendo como a empresa mudou? E você dar esse feedback e ajudar essa pessoa, ele vai lembrar disso, né? E aí, obviamente, ajuda ele a se reposicionar também. Então, a forma de mandar embora é mais importante, na minha opinião, do que ficar enganando ela e você mesmo de, putz, não, ela vai dar certo aqui e assim vai. Mas é duro, né? É uma reunião, no mínimo, tensa, né, Denis? Sim, mas Faz parte. Acho que isso daí tem várias outras coisas que a gente faz para crescer uma empresa que não é agradável. É igual, sei lá, treinar.
Tem um treino chato que você não gosta. Sim, né? O rolo, os treinos de tiro. Sim. Treino de tiro dói pra caramba. Você gosta? Então você não gosta de rodar. Tu fica lá 3 horas na mesma intensidade, devagarzinho. Que saco. Sim. Mas tem que fazer, não tem jeito. Mas pensa nisso, né? É um favor pra pessoa. Acho que esse é o melhor jeito de pensar. Eu sempre falo que para estar na minha cadeira, mais do que ter inteligência e capacidade, tem que ter estômago para tomar decisões difíceis. Então, tem muitas das decisões que a gente toma que, assim, não são populares, né? Que você precisa, às vezes, tomar e realmente dói. Mas, enfim, não dá para escapar. Outra coisa que eu sempre pensei muito é assim... Se eu faço um favor para essa pessoa de postergar e não sei o quê... deixa ele, vou trazer... É ineficiente para a empresa. Na verdade, você está ajudando um e prejudicando todos os outros que estão na empresa. Né? Se a empresa vai pior, se ela cresce mais devagar, etc., tem menos chance de sucesso, você está sendo meio egoísta. Você está deixando de tomar uma decisão difícil que prejudica a empresa, que vai prejudicar todos os outros funcionários, acionistas e assim vai. Então, tem várias formas de pensar e todas levam para o mesmo lugar. Puxa o band-aid logo, né? E resolve. Resolve, faz a melhor forma, mas tem que resolver. Pivotando a nossa conversa um pouquinho para o lado mais pessoal, né? Porque por trás de um grande profissional tem um cara que sofre, que chora, que tem família. Cara, como que você construiu, tipo, a família que você construiu, 2 filhos, enfim, tudo que permeia, né, o Dennis Wang pessoa no meio desse turbilhão de crescimento de empresa, se dedicando, né, imagino que muitas horas de trabalho, muitos finais de semana. Como você conseguiu conciliar isso? Porque equilíbrio não existe, né? Na vida do empreendedor de alta performance é difícil. Como que você conseguiu fazer isso? Cara, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Essa famosa frase. E a verdade acho que primeiro não pode, né, comparar o palco da pessoa com o backstage da sua vida, né? Então, todo mundo teve seus desafios, eu tive os meus. E acho que assim, sinceramente, eu sempre falo que eu fui um cara sortudo na vida, né? Nunca me faltou nada. Educação, saúde, amor. Então, acho que sempre tive essas coisas. Então, tive estudo, tive tudo que precisava, né? Um cara do Nubank falou uma vez pra mim, eu concordo com ele, falou assim, cara, o mínimo que a gente tinha que fazer é dar certo, né? Então, eu tive uma vida bem mais, né, menos sofrida do que do Thales, etc., que teve que ralar muito mais pra partida, né? Então, eu fui sortudo. Essa é a verdade. Então, acho que assim, o que atribui bastante? Acho que a principal coisa na vida é tomar boas decisões cedo na carreira. Então, sim, focar em estudar, sim, focar em começar a estagiar cedo, trabalhar cedo, etc. Então, acho que isso é muito importante. 2, porque encurta muito seu caminho de aprendizados. Quanto mais você trabalha quando você é moleque, mais você aprende, melhor posicionado você está versus seus peers, né? Mais oportunidades você pode escolher. Então, isso é importante. 2, obviamente, que é casar com a pessoa certa. Então, casar com minha esposa sempre me apoiou. Quando ela me conheceu, eu trabalhava em mercado financeiro. Então, ela comprou na alta, né? Deu 1 ano e pouco, falei, vou empreender, vou trabalhar, nem sabia o que ia fazer. Acabei indo pra Rocket, pra West Wing, depois de táxi. E ela nunca falou nada. Porra, mas como é assim? A gente vai deixar de ter uma segurança financeira, etc. Ela falou, vai, se é isso que você quer, pode ir. Nunca questionou, sempre apoiou. Então, acho que ter alguém ali é importante. Também, né, ela trabalhou em empresa de tecnologia, cresceu rápido também, tem uma carreira. Então, saber equilibrar também. Tinha hora que eu pegava mais pesado no trabalho, ela cuidava mais da casa, das crianças. Também ainda trabalhando. Tinha hora que ela estava mais ferrada do que eu, viajando muito, fazendo expansão do Airbnb, da empresa que ela estava. Eu ficava mais, né, com as crianças, etc. Então, saber ter um casamento ali funcional. E o mais importante de tudo é escolher a pessoa certa, né? Acho que o que ajuda também, obviamente, é ter bons mentores, uma rede de parceiros muito grande, né? Que vem essa turma, o G4 até nasceu lá, que é a turma do poker, tem amigos empreendedores que estão passando pelas mesmas dificuldades. Sim, sim. Às vezes só de chorar pitanga lá já ajuda, né? Sim, é melhor que um psicólogo. Total. É um cara que vai te ajudar, fala, puta, eu fiz isso ajudou, por que não ir por ali? Que vai dar o papo reto quando você precisa ouvir também, né? Vai te puxar a orelha quando você precisar. Então, e acho que uma coisa que me ajudou muito é autoconhecimento e esporte, né? E por que isso é importante? Autoconhecimento é para saber se você está se sabotando ou não, se está na hora de, putz, não, realmente estou precisando acelerar porque eu tô aqui muito perto do burnout, você etc. É bom de acelerar, né? E por fim, acho que o esporte. Tem alguns podcasts que eu falo. Cara, teve uma época da Stax que acho que foi mais tenso que o Nubank até.
que tava assim, a empresa paga ou motorista ou paga funcionário. Tava nesse nível. Empresa para quebrar, puta estresse, né? Desafios internos. E foi, acho, o momento mais estressante da minha carreira. Assim, eu achava que eu até vencer, minha cabeça formigava, etc, etc. Tentei ir lá no psiquiatra para ver se eu ia tomar umas tarjas pretas. Eu vi que não precisava. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, comparado com a média, né? Eu não preciso. Então tem cara muito mais maluco do que eu que tá sofrendo muito mais do que eu. Então eu cheguei a essa conclusão, eu não vou tomar remédio, porque é uma solução de curto prazo ruim, né? Não resolve longo prazo. Aí eu comecei a praticar yoga, já praticava bastante, pratiquei mais de 10 anos. Aí eu comecei a praticar, sei lá, 3, 4, 5 vezes por semana. Eu comecei todo dia, de manhã e à tarde. Foi o jeito que eu achei de aliviar esse estresse. Durante toda a parte, até a gente vender Easy Taxi, aí acalmou, foi para um ritmo mais normal de yoga. Então acho que o esporte sempre me ajudou muito nisso. Quando saí do Nubank, né? Ficou o questionamento, eu tava me questionando. Putz, e aí, what's next? O que é o próximo desafio? Né? Ainda perto dos 40, desafio, né, da crise dos 40. Putz, qual é o próximo desafio que eu vou ter? Então, autoconhecimento me levou para, cara, preciso de desafio. Eu sou movido a desafio. Então, enquanto eu tomo uma vida mais sossegada e eu queria, para ter mais tempo com as crianças, por que não achar desafios no esporte? Né? E aí entra o triatlo. Então, esse autoconhecimento e esporte, acho que são duas coisas que, às vezes, a gente releva e são importantes, né? Parece papo de coach esse negócio de esporte, né? Mas eu acho que quem vive o nível de pressão que a gente vive ali, você precisa achar uma válvula de escape. Então, ou é isso, ou é bebida, ou Exato. enfim... Você precisa achar seu vício. E tem vícios mais saudáveis que outros. Quanto a galera se perde muito, né? Quantos você viu nesse perder? Eu vi muita gente se perder. Então, eu, assim... E já pegando o gancho do que você falou, também... sou super a favor desse negócio de... Eu falo pra minha galera lá, pros jovens, pessoal, escolha bem o teu cônjuge, porque isso vai mudar a tua vida. Viu o Jack Welch falar isso. Que a principal escolha da vida de um bom profissional foi com quem ele resolveu casar, sabe? Cara, eu tenho a menor dúvida. Isso aí é extremamente importante. Eu sempre falo que mulher de empreendedor tem que ser muito empreendedora. Porque a vida nossa é muito insalubre, é uma vida de privações em muitos momentos, né? Então, se a pessoa não tiver conectada com aquele objetivo, não tiver na pegada junto com você, o negócio não vai rolar. Tem esposa que te afunda, te desacelera, né? Te freia, e tem a que te faz voar. Você Conheci dos dois modelos já, mas eu, graças a Deus, levei bastante sorte, assim como você. E voltando a falar do esporte, eu peguei até um exemplo que aconteceu bem recente comigo. Sabe quando você amanhece com a pá virada? Cara, eu não amanheci legal aquele dia. E no momento eu peguei minhas coisas e falei, quer saber, eu vou pra casa, se eu ficar aqui eu vou morder alguém. Eu fui pra casa, continuei minhas reuniões, fiz tudo que eu tinha que fazer. Deu 5:02 da tarde, acabei minha penúltima reunião. Eu tinha mais uma reunião das 6 às 7. Só que eu tava, sabe quando a cabeça não tá funcionando mais? Pedi pra postergar a reunião das 6:30 e fui fazer o meu segundo treino do dia, que era uma corridinha de 45 minutos que eu tinha pra fazer. Fui lá, corri, voltei, tomei um banho e fiz uma baita uma reunião depois. Porque parecia que eu tinha, sabe, quando tinha descarregado ali, sabe? Eu saí correr sem celular, sem fone, sem nada. Era eu, uma garrafinha e um sonho, sabe? Então o esporte é muito isso, sabe? Tipo, é uma terapia. Ontem eu postei no meu Instagram ainda que o esporte pra mim é terapia mesmo, é o momento onde eu vou ali, sabe? Esvaziar a minha mente pra estar preparado pro próximo desafio. Fora a disciplina, melhora de rotina de saúde, rotina, tudo, né? Você vai começar a dormir no horário certo, otimizar sua agenda. Puta, amanhã é teu treino. Exato. Sua agenda fica mais produtiva. Você coloca mais 10 horas de esporte na semana lá para quem faz triatlon 15 e você fica mais produtivo. É bizarro. Você tira 15 horas da agenda, mas você faz mais. Com o mesmo tempo, com menos tempo. Você não consegue treinar no nível que a gente treina sem estar comendo bem, sem estar dormindo bem, sem estar se hidratando bem, sem estar indo no médico para fazer um bom check-up. Eu recentemente fui lá, apesar de parecer extremamente saudável, fui lá, eu lembro que eu postei no nosso grupo lá de triatlon, tava lá vitamina D, B12, ferro, tudo ferrado, cara. Então, se eu não tivesse, talvez, no esporte, não tivesse sentindo, né, levando meu corpo ao extremo, sentindo que alguma coisa estava errado, ficando doente, afta, isso e aquilo, eu talvez não teria feito esse exame, teria postergado um pouco mais, né? Porque a galera se acostuma a viver numa vida insalubre, né? Tudo inflamado, bebendo pra caramba e tal, e, né? E de uma hora pra outra, às vezes, o corpo cobra, né? O preço. Exato. Mas, ó, uma coisa pra você ver como palco é diferente de backstage. Tava lembrando agora, você tava falando isso, e pra mim foi muito parecido. Banco, na Easy Taxi, no Nubank, nas 3 carreiras que eu tive ali foram meio parecidas.
começava saudável, pressão sobe, não sei o quê. Cara, qualidade de vida cai pra cacete. Em todos eles, assim, o meu peso é 70, 72. Em todos eles eu bati quase 80. E aí você olha e fala, tem uma coisa errada, né? E aí você vai lá e arruma. Então, quando saí do mercado financeiro, eu tava quase 80 quilos. Né? Aí arrumo, boto a casa em ordem, tô na Easy Taxi, mesma coisa. Quando eu vou sair, né? Acho que eu não tava gordo, mas minha saúde tava ruim. Porque eu tava viajando muito, tava, né? Sai da rotina, né? Comida, tudo não tem bagunçado demais, mesmo fazendo yoga. No Nubank também, quando saí, você vê foto minha. Tive até pedindo um pessoal do G4 pediu pra trocar recente. Assim, Denis, porra, você tá 1/3 do que você, né? 2/3 do que você era lá. Você tá bem mais, com o rosto bem mais magro e tal. Então, e mais ruga. Mas também, né? Eu tava com a saúde bem pior do que hoje. Então, parece que o Denis sempre manteve a rotina de esporte, de saúde. Não. Caramba, né? Tem hora assim, focar no trabalho, tem hora que é mais estressante, que vai desandar e tudo bem. Né? O negócio é não desistir, voltar e refocar. Deixa eu ver se eu entendi certo. Mas você foi fazer, agora você é oficialmente um Ironman, né? Agora, finalmente, eu sou um Ironman. Em junho, eu fiz lá. Sim. Nadei 3.800, pedalei 180 metros, né? E lá é mar, então é o for real, né? Lago, não. Pedalei 180 quilômetros, e aí corri 42 e sei lá quantos metros, né? 42,2. 42,100 e tarará. 170 e pouco, 74 metros. Isso. Então, foi completo ali. Mas a minha dúvida eu não sei se eu entendi direito no grupo que você não tinha corrido uma maratona ainda. Você fez a sua primeira maratona no... Foi o Nardon. Ah, foi o Nardon. Cara, eu achei aquilo, tipo, insano. Eu já tinha corrido 42 km uma vez. Eu fiz a maratona de Nova York em 2023. Legal. Mas fui super mal, porque, putz, eu tava machucado, foi antes da hora. Tudo que eu falo pra não fazer, eu fiz, né? Que faz com o seu tempo. Você tá fazendo direito, fazer devagar. A gente tava falando agora há pouco, né, antes de começar, que às vezes a gente dá umas aceleradas e acaba pagando o preço, né? Exato. O meu treinador acabou de ir fazer a maratona, fez agora há 2 semanas atrás, a maratona de Nova York, e ele falou que realmente é uma baita uma prova que vale a pena todo mundo que gosta de esporte ir. Eu quero ver se eu estreio em Berlim, sabe? A minha meta da primeira maratona é Berlim. Cara, dizem que Berlim é muito legal também. Muita gente fala, putz, faz Berlim ou Chicago. Berlim é a melhor prova. Eu ainda não fiz, eu vou tentar fazer esse ano que vem. Já apliquei. Mas, cara, Nova York tem um negócio único. 2 coisas que é muito legal. O ponto de largada não é um ponto de chegada. Não é que você corre em um círculo, ou vai e vem. Você começa lá embaixo, você sobe, conhece todos os bairros de Nova York, é muito legal. Os principais bairros de Nova York. Mas 2 são 42,2 quilômetros de torcida. Na verdade, nas 2 pontas não tem, porque não pode ficar torcida. Mas fora lá, seus 2 quilômetros que tem de ponte, porque é ponte pra cacete, é torcida o tempo inteiro. Chega uma hora que cansa o barulho de gente gritando. Você começa a ficar, assim, atordoado. E se você botar na sua camiseta teu nome, as pessoas ficam gritando teu nome. Cara, legal, cara. 42 km de fé, sim. Eu recomendo fazer. Fora que é Nova York, né? Você anda no metrô com medalha, todo mundo para te cumprimentar. Tem lugar que você ganha comida de graça. A cultura... Estados Unidos é muito assim, né? A cultura é da maratona. Você vai correr uma maratona no Brasil, o cara lá fala, putz, você ainda atrapalhou o meu trânsito. Né? Lá o pessoal tem a cultura de celebrar os maratonistas. É muito legal. Esporte é demais, né? E agora, né, você como todo inquieto, né? Agora tá inventando fazer trilha, cara, subir morro, e chuva, e neblina, cara, que loucura. Acho que eu brinco que se eu fosse muito bom de triatlon, acho que eu ia ficar no triatlon. Mas como eu sou mediano ali, tô no meio do bolo ali, e eu gosto também de aprender e fazer coisas diferentes, né? E aí eu falei, putz, tinha uma prova que eu sempre quis fazer, que chama El Cruce, que você cruza os Andes. Né? Você cruzava os Andes da Argentina para o Chile, cruzava os Andes e chegava em outro lugar. Agora você meio que bate e volta no meio, porque esse negócio de cruzar a fronteira tá dando problema lá para eles. Mas eu falei, eu queria fazer bonito, vista, eu gosto de montanha, eu gosto mais de praia, mas sou um cara que curte muito montanha também, vista, né? O trekking ali é gostoso. E aí eu falei, eu quero fazer essa prova. E aí depois eu tava no quilômetro 38 da maratona do Ironman, e eu encontrei o meu técnico na corrida, eu alcancei ele. E a gente tava correndo junto, chegou no 38, cara, essa porra tá feita. Já fiz Ironman. Tem 4 km, a gente vai acabar.
Cara, eu quero fazer o cruce. Ele nem respondeu, deve ter me xingado na cabeça dele. E beleza, aí eu me inscrevi, quando cheguei em São Paulo, me inscrevi. E agora eu tô treinando pra essa prova. É muito diferente, cara, é outro esporte. Pô, mas você correu 42, lá é 30 por dia, são 3 dias de 30 quilômetros, com 1.500 de altimetria. Só que tem essa subida, né? Tem lugar que você tem que escalar, então tem lugar que você anda, tem lugar que você corre. É outra estratégia, é outra intensidade de esporte. Cara, é outro esporte. Nem parece que a bagagem que eu trouxe do Ironman, quase que eu não tô usando ali. Eu gosto muito disso. Toda vez que eu pego, eu sou um cara de hiperfoco. Então, quando eu escolho que eu vou fazer alguma coisa, aí eu quero estudar, eu quero ver quais são os melhores equipamentos, como que os profissionais fazem, como que é os treinamentos. Que eu acho que essa parte de quem é lifelong learning, né? Acho que o esporte também traz muito. A gente que quer, de fato, aprender, não só ir lá e fazer para poder postar nas redes sociais, quer curtir o processo mesmo. Acho que esse caminho do aprendizado é muito gostoso, né? E eu acho que é um reflexo daquilo que a gente viveu em outras áreas da nossa vida, né? A gente traz pro esporte e faz com que a gente talvez seja bons esportistas, né? Na verdade é isso. Quando você aprendeu de nutrição, de sono... Nossa, muito. Não, é incrível. Muito. Uma besteirinha, eu tava consulta com o meu nutricionista semana passada, ele me explicou por que a gente precisa tomar, depende da estratégia, o sódio antes, durante ou depois do treino. Porque o momento que você ingere vai mudar completamente o resultado do sódio. Não é sódio por sódio, sabe? Isso eu não sabia. Qual Então, que é o resumo? Basicamente é assim, quando você toma antes, ele vai ajudar a reter líquido. Ele vai dar o pump pro teu músculo, antes da prova. Durante, ele vai reter mais, você vai suar menos, vai desidratar menos. Então, quando tá calor, você tem que botar durante. E o depois é para recuperação. Então, é muito bom você mandar sódio para dentro quando você tá treinando. Então, se for lá, fez um treino e precisa estar bom pro dia seguinte... Toma depois. Joga o sódio para depois, joga lá uns líquidos lá, uns saltos para poder reequilibrar o teu corpo, você tá mais recuperado pro dia seguinte. É besteirinha, mas que eu curto muito esses aprendizados. Muito. Indo já aqui um pouquinho pro final, você chegou onde muita gente queria chegar, fez exit, criou empresas bilionárias, é um cara reconhecido, respeitado, muita gente gosta de você, muita gente que você nem tem noção te elogia no particular, porque entende você como um cara brilhante. O que o topo, daquilo que era a promessa do topo, te entregou e o que faltou, que você achou que seria talvez um pouco diferente? Falando para os jovens aí que vão traçar esse caminho. Cara, nunca parei para pensar isso. A verdade eu acho que não tem muito um topo, né? Porque sempre dá para ter mais. E então você pode ser sempre mais bem-sucedido, você pode sempre ter mais dinheiro, você pode sempre ter mais poder, né? Mais influência. Então, eu acho que não existe um topo real, um final. O que eu sempre tive muito claro, que talvez sirva para alguém, eu sempre soube o que era a minha verdade. O que era o topo que eu queria atingir. Porque senão você fica correndo atrás dos sonhos dos outros e não acaba nunca. Você nunca vai ser um cara satisfeito. Mas o cara tem mais isso, o cara tem aquilo. E o que sempre pra mim foi desde importante? Você pensar, você pegar coisas de quando eu era moleque, tava na escola, assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava assim, rico. E não era bem rico que eu queria dizer. E aí, um dia eu li, lá com meus 15 anos de idade, eu li Pai Rico, Pai Pobre, e aí eu entendi o que era o que eu queria. Que era a independência financeira. Era não depender de trabalho, assim, né? O famoso que a gente tem, o jargão que é fuck you money. É assim, né? Então, o seu chefe tá te enchendo o saco, você tem o dinheiro suficiente pra falar assim, não enche o saco, tchau, tô indo embora. Sim. Independência financeira pra mim era isso, né? Era conseguir ter uma vida sem luxos, mas que eu conseguisse me bancar sem depender de trabalho. Então essa independência financeira era importante pra mim. Só que o problema a independência financeira depende da qualidade de vida que você quer ter, do padrão de vida que você quer ter. E eu sempre tive muito claro que assim, eu prefiro ter independência financeira do que ter muitos luxos na vida, né? E aí tem um livro que ensina muito isso, que é o Psychology of Money, que eu não sei como chama em português. Psicologia financeira. Isso. Psicologia financeira, que explica muito isso. E para mim, resumindo o livro, tem vários aprendizados, recomendo o livro. É muito bom mesmo. Mas que tem uma frase que para mim que ficou, que eu falo para as pessoas what's enough for you? Então, beleza, né, o que a molecada quer? Um carro bom. Aí você ganha um carro bom, agora eu quero ficar viajando, tô vendo meus amigos viajando. Agora eu quero viajar e ter um helicóptero. Agora eu quero ter um avião, um jato.
Você vira escravo do desejo. Você vira escravo do desejo. E às vezes nem é... E aí tem um outro livro que é bom, que chama Mimetic Needs. Que acho que o livro chama Want. Mas é sobre Mimetic Need. Que é, às vezes você... Não é uma coisa que você precisa ou quer, mas como você vê alguém com aquilo, você incorpora aquilo pra você. Né? E eu preciso tomar cuidado às vezes. Né? Ontem a galera indo pra Fórmula 1 de helicóptero. E eu pensando, putz, se eu fosse ir pra praia de helicóptero, ia ser muito mais rápido, menos dolorido do que pegar o carro. Sim. Só que eu falei, putz, pra isso, né, eu preciso, e eu já faço, boto conta, eu preciso de tanto a mais pra conseguir fazer isso sem ficar pensando que isso daí vai doer no meu bolso. Eu falei, cara, vale a pena? Não. Prefiro ir pra praia toda semana sem meu telefone tocar lá, do que ter que ficar pegando mais desafio, mais ganhar mais grana. E quando chegar na praia mais rápido, ter que ficar no telefone lá resolvendo o problema da empresa, etc. Então, acho que esses livros ajudam muito a você entender qual é o teu topo. Né? Então, eu prefiro hoje ter muito... E era uma das coisas que eu tinha. Independência financeira será um. 2, uma coisa que eu admirava muito meu pai. Nunca me faltou nada, mas ele tinha muito tempo pra gente. Diferente dos meus amigos que tinham pais muito mais bem-sucedidos profissionalmente, seja em dinheiro ou em carreira, que o pai nunca estava presente. Né? Então eu falo assim, cara, isso é importante pra mim. Até foi depois de sair do Nubank, eu não peguei nada full time, né? Eu tô muito mais dando aula, conselho, etc. Falei, cara, meus filhos estão numa idade que é quando eu mais quero... Eles querem passar tempo comigo e acho que eu mais vou aproveitar eles. Embora, né? Daqui a pouco eles vão embora. Eles estão com 8 e 10 anos. Pô, tem um momento mais gostoso? Não. Com, sei lá, 13, 14, 15, eles não querem nem aparecer em casa. Meus amigos falaram que com 12, 13, já é assim. Então eu tô torcendo o dedo pra demorar um pouquinho... cruzando os dedos pra demorar um pouquinho mais. Mas, sei lá, 13, 15 anos, eles não vão nem mais aparecer em casa. Então agora tá um momento bom de curtir eles. Essa independência financeira era importante pra mim. 2... tempo de qualidade com a família. Então, falei, depois do Ironman, fiquei 70 dias viajando. Pô, o luxo de você poder ficar 70 dias fora de casa, né, viajando com a família, 100% dedicado àquilo. Tem gente que viaja, mas fica trabalhando. Sim. 100% dedicado a eles. Então, pra mim, é o meu topo e é o que eu mais quero. E eu tive que fazer esse trabalho muito grande, acho que eu falei uma vez com o Nardon sobre isso, de que tem algumas coisas. Quando você... Né, é dinheiro, né, só que uma coisa que dói muito, minha avó me ensinou isso muito cedo, era status e poder. Isso, você precisa estar confortável de quando você é menos influente, você vai ter menos disso. Então, minha avó tinha um restaurante chinês que era mega famoso aqui em São Paulo. E aí, quando ela fechou o restaurante, ela falou, putz, Denis, o prefeito vinha falar comigo, não sei o quê. Um monte de gente falava que era meu amigo. O dia que eu fechei o restaurante, ninguém mais atende o telefone pra mim. Então, eu tinha essa clareza que isso ia acontecer comigo. Eu falei assim, pô, quando é o Denis do Nubank, Denis da EasyTax, todo mundo atende o telefone. E eu falei, cara, o quão importante isso é pra mim, né? E eu vi que era pouco. Mas a verdade você precisa se acostumar um pouco. Né? Que eu tenho um pouco de ego, todo mundo tem. De, putz, o telefone tocar menos, né? Se precisar de alguma coisa, não é tão fácil quanto antes, e assim vai. Então, acho que essa parte de poder, a pessoa precisa colocar na conta de ego, né? Tá, vamos chamar de ego. Sair no jornal, na revista, é legal mostrar pros meus filhos, o papai tá no jornal, na revista, né? De novo, não sei o quê. É legal, só que isso compensa, né, as outras coisas que você deixa de ter com essa visibilidade ou com esse poder que vem. Então, eu pessoalmente tenho menos do que isso, né? Você vê que tem gente que gosta de estar lá na roda de tomada de decisão, o que vai impactar eleição, eu quero ajudar isso, eu não quero, né? Exato, eu quero estar lá com os melhores CEOs do Brasil. Cara, eu falo, putz, eu prefiro estar com meus amigos, minha família, do que tá nessas rodas. Eu prefiro estar discutindo, né, sobre o que meu filho gosta de fazer, não sei o quê, ajudar meus amigos, o pessoal aqui do G4, os alunos, com os desafios que ele tem, do que ficar resolvendo problema, sei lá, que se é que a gente consegue resolver estrutural do Brasil. Então, essa coisa de ego, poder, talvez seja o mais difícil de mensurar e de equilibrar, porque ele é menos tangível, né? Dinheiro, você bota um número, você chega. Essa parte é menos. Eu tenho muito claro para mim que dinheiro, para mim, dinheiro suficiente é aquele momento que o dinheiro não seja mais um problema, sabe? Que é mais ou menos o que você quer. Só que eu sou o típico pobre emergente. Então, assim, eu cometi todos os erros possíveis de quem saiu bem de baixo, assim, começou a ganhar uma grana, sabe? Eu antecipei muito sonho, eu fiz muita merda. E hoje eu tô numa vibe muito minimalista. Minha mulher até, assim, um dia... por isso que é importante casar com uma mulher, sabe, que tenha uma sensibilidade diferente. Eu tive que tomar cuidado, porque talvez aquilo que me trouxe até aqui, que faz eu ser um cara especial, é justamente a minha ambição de querer fazer as coisas bem feito, de querer fazer mais, de ser um cara brigador. E eu tô muito numa vibe, assim, de que, tipo,
isso aqui não vale a pena mais o esforço para conquistar um pouquinho mais de dinheiro, sabe? E isso é libertador. E eu tento falar isso muito pra galera, pros jovens, para tomar cuidado, sabe? Para não ficar nessa corrida dos ratos, por mais que seja ratos anabolizados, às vezes, né? Tá ganhando muita grana, mas nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter o relógio de 500 mil, o carro de não sei quanto, a casa não sei aonde. Então, é tomar cuidado para não ficar refém, né? Sim. Escravo do seu próprio sucesso, sabe? Então, eu tô muito nessa vibe de resolver minha vida até os 50 e depois, assim, tô com 42, puxar o freio de mão mesmo, assim. Eu acho que uma coisa até que as pessoas passam muito aqui no G4, não sei se você... Bom, você deve conhecer um monte de gente que passou por isso. O cara vem pro G4 e tem muitos que já estão resolvidos de vida, né? E o cara vem e o G4 faz o oposto, né? Ele traz ambição de volta pro cara. Você já reparou isso? Sim. Você deve ter acompanhado vários alunos. Sim. O cara tava acomodado lá, tava pingando alguns milhõezinhos por ano na conta ali, tava bem. Não precisava mudar, né? Fazer o que queria. E aí ele chega no G4 e fala, cara, tem um monte de cara que tá ganhando mais ou tá com a qualidade de vida melhor, né? Profissionalizou melhor a empresa, sabe o que seja. E o cara traz essa ambição de volta. O que eu acho que, assim, ter a ambição de crescer a empresa, de fazer a empresa ficar melhor, de ganhar mais, eu acho que é legal. Mas eu acho que o motivo pelo qual você tá fazendo isso, se só dinheiro é ruim, né? É isso, que aí você vira um escravo ruim. Isso. Agora você fala, cara, o que eu sempre prezei é manter você, que é bem o que você falou que você fez. Se você ganha mais dinheiro e você já sobe o padrão de vida, você virou escravo. Eu sempre pensei ao contrário. Falei, cara, mantém o padrão de vida igual. Ganhou mais, guarda mais. Porque é a forma de se acumular. Exato. E aí, esse dia ainda mais com os juros do jeito que tá. E aí, um dia que o dinheiro for suficiente, aí você vai ajustando seu padrão de vida conforme isso. Você tem que atrasar a melhora de padrão de vida. Exato. Né? Então, eu sou conhecido por ser mais pão duro, mas que são coisas que eu fiz aqui pra mim funcionava. iPhone, você vai lá comprar um iPhone novo. Tem o 15 lá. Aí você fala assim, você tem um 14 ainda? Tenho. É tão bom quanto e custa quase metade. Exato. Leva 14. Ah, mas putz, cara, por que eu já fui zoado porque eu tinha um 14 e não um 15? Eu tô nem aí, né? Me economizei tanto. Se você vai acumulando um monte desses, é muito dinheiro lá na frente. Então, acho que vale postergar isso. Legal. Cara, baita conversa. Já era o que eu esperava já. Muito obrigado pela tua disponibilidade em poder trazer toda essa vivência, esse conhecimento, esse track record que você passou na tua carreira. Conta aí, sempre tenho curiosidade, antes de você fechar. Diz aí algum aprendizado que você implementou do G4, seja do clube, seja das imersões. Sempre gosto de perguntar, porque fica de exemplo pra galera aí. Como eu falei, o G4 ele mudou a minha vida em vários aspectos. Eu acho que eu sou um pai melhor, um marido melhor, um líder melhor e um profissional melhor, com certeza. Você falou de atualizar a ambição, né? Eu acho que o meu foi aprender a ter mais calma. Eu escutei muita história de gente que acelerou demais e pagou um preço muito caro. E eu acho que a minha proximidade com o Nardon, que também é um cara, né, que é mais pé no chão, assim, ele um grande mentor para mim, me deu várias dicas. No momento que eu quase me perdi, que eu fui muito naquela linha de progresso depois ordem, de qualquer jeito, eu acho que eu ter puxado o freio de mão, usado mais ou menos aquele framework do essencialismo, sabe? Em vez de pulverizar a minha potência para vários lados, é focar naquilo que era o core business, não só da empresa, mas o meu, do Lawrence, que era centralizador. Então, eu trazer uns caras mais faixa preta e falar assim, ó, isso aqui, eu não quero saber do detalhe, toca e se precisar muito de mim, me aciona. Então, eu ficar no meu lugar de potência e parar de atirar para todo lado, sabe? Eu acho que trazer uma convergência para aquilo que de fato ia me levar para o resultado que eu quero chegar, eu acho que foi o maior ganho do G4. E isso só despertou em mim por 2 motivos. Primeiro, eu escutar as histórias tristes dos bastidores, que é duro, né? Enfim, como eu falei ali, no clube a gente abre muito o coração. E de várias conversas que eu tive com o Nardon, assim, dele falar assim, cara, isso aqui é muito legal, tem muito potencial, mas não é teu core business. Foca naquilo que você é bom. Continua indo nessa linha, sabe? Porque, cara, você tem muito valor para captar aqui. Só para você ter uma noção, o tamanho do TAM do meu mercado do ano passado, 235 bi. Faturei menos de 50 milhões. Ou seja, eu sou a bactéria da merda do gato nesse mercado. E os 5 maiores players do meu mercado têm 3,5 de market share. Ou seja, um mercado
ultra pulverizado. Então eu ficar tirando para todo lado, assim, de fato, só tirou a minha atenção e fez eu cometer alguns erros que eu não cometeria, sabe? Outra coisa, você não cria nem reputação de marca em nenhuma indústria. Exato. E te falar que as maiores dores que a gente vê no G4, sempre é capital de giro, o Brasil é terrível para isso. Mas em geral tende a ser essa parte de gestão de pessoas, cultura, delegar, assim, em geral pessoas. A segunda que a gente mais bate nas pessoas é foco. Foco, foco, foco. E as duas coisas que a gente fazia muito bem lá no Nubank era foco. Então, e foco é o que deixar de fazer. Porque falar, vou focar nessas 80 coisas, não é foco. Foco é dizer não, né? Como dizia Foco Steve Jobs. é dizer não para um monte de coisa. Então a gente desenhava a lista de tudo que a gente queria fazer e o foco era tirar. Tira para sobrar 2 ou 3. Esse era um. E 2 é a alocação de recurso. Dentre desses focos, né? O que você vai priorizar, né? E quanto esforço você vai colocar em cada uma delas. É o que você mais pode fazer para ganhar velocidade e otimizar as chances de ganhar. Essa é a verdade. Legal, cara. Mas como que a galera pode continuar, né? Tendo o pílula de sabedoria do Denis? Como você pode te achar? Deixa aí tuas redes sociais e quais as mentorias, né, do G4, quais as imersões que você está dando aula hoje. Legal. Para eles terem a oportunidade de também ter aula contigo. Bacana. Bom, obrigado aí pelo espaço. Basicamente, eu posto conteúdo de vez em quando lá no Instagram, @Wengs, vai aparecer aqui, ou WUENGS, LinkedIn também, mas especialmente aqui no G4. Acho que quando eu pensei em qual a melhor forma de retribuir e passar tudo que a gente aprendeu, todos os sofrimentos em forma de lições, não tinha plataforma melhor, né? Então estou aqui no G4 desde a primeira imersão que o pessoal fez. Sou mentor, professor, infelizmente não sou sócio. E aí, né, tem as aulas que eu dou, sou mentor do Gestão e Estratégia, né, da imersão. Estava até agora lá, aula no Traction e também de experiência do cliente. Tá? E aí tem, obviamente, vários podcasts que a gente fala aí. Tem bastante conteúdo lá. Tem uns do próprio G4 excepcionais, tem alguns outros, se você der um Google lá. Então, aproveitem o conteúdo que hoje a gente fala, né? O conteúdo em si tá quase tudo aí na internet. Sim. Obviamente, uma mentoria, alguma coisa assim, pode agregar mais, porque é mais específico do teu caso, mas 80% do conteúdo tá lá. É só pegar e aproveitar. Mas é isso aí, irmão. Muito obrigado. Faz a tua prova de trail lá, depois você volta pro triatlo pra gente fazer alguma prova junto. Vamos pra gringa fazer alguma prova, assim, levar a família, se divertir. Eu acho que a gente... Vamos viver esse momento juntos ainda. Vamos voltar com saudade do triatlo, né? Então volta, pula aqui que tá quentinho. Mais uma vez, muito obrigado. E galera, vocês ficaram até agora com a gente. Não esquece de compartilhar esse episódio, mandar para todos os seus colegas, todos os seus amigos empreendedores, aquele familiar que está batendo a cabeça para escalar negócio. E deixa de deixar também um like, comentar o que vocês acharam do episódio, que vai ajudar muito a gente também a disseminar o conhecimento dessa fera aqui para mais gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima.